so sweet and nice with. E aqui já começamos com o nosso brigadeiro de ninho. Como eu falei, eu vou deixar sempre nas descrições a quantidade, tá? Vou estar mostrando para vocês passo a passo de como ele tem que ficar esse brigadeiro. Olha a textura dele, olha só como ele já está firme, bem firme. Você vê que ele não volta. O ponto Moisés dele não volta, tá? Ele vai ficar bem firme mesmo. Olha lá. Pronto. Aqui já está separado nossos morangos, limpos, secos e higienizados. Eu não tirei ainda o caulezinho dele, eu não tirei, tá? Eu só tiro quando eu começo a passar eles no brigadeiro, a enrolar eles no brigadeiro branco, eu começo a tirar, tá? Eu não tiro. Enquanto eles estão aqui nessa posição para secar, eles permanecem muito sequinho nesse período que eu estou preparando outras coisas. Então aqui eles já estão secos, lavados, higienizados, tá? E eu não levo para o freezer, eu não levo para a geladeira. A geladeira traz umidade, então eu não faço esse processo. O que eu faço? Vocês vão ver a seguir no vídeo o que eu faço. Caso ainda aconteça deles estarem um pouquinho úmido ou um pouquinho mais frio, fora da temperatura ambiente, vocês vão ver o que eu faço para que essa umidade não passe pro caramelo. O meu recheio, ele está pronto desde ontem. Esse recheio, eu fiz ele bem firme mesmo, ó. Vocês podem ver que ele está bem firme, tá? Quanto mais firme, mais resistente, mais durabilidade ele vai ter. Esse morango do amor, o brigadeiro, ele precisa estar verdadeiramente firme. Firme, não ao ponto de você não conseguir manusear, tá, ele na sua mão. Mas firme, bem diferente de você enrolar um brigadeiro. Ó, você vê que eu faço, né, em cima do isso firme, eu ainda faço uma firmeza. Eu firmo ele com o meu dedo, tá vendo? Mas, ó, ele afunda, ele marca, tá vendo? Então, ele tá firme, mas ele está maleável. Eu consigo movimentar ele com as minhas mãos, tá? E esse ponto que ele tá, eu não preciso nem colocar margarina na mão. A luva que eu uso, que é a de vinil, ela já faz a própria gordura dele, tá? Sair quando eu faço o movimento de bolear. E eu não preciso nem colocar margarina na mão. Então, esse é o ponto firme do meu brigadeiro. Outra coisa, todos os meus morangos com o brigadeiro eu peso. Eu posto lá 60 gramas, então eu peso. Tem 30 de morango, 30 de brigadeiro também, tá? Então, todos os meus morangos, eles são pesados e a mesma gramatura, ok? Olha o tamanho desse morango, é um morangão, tá vendo? Um morango muito grande e eu gosto de deixar todos eles padronizados. Outra coisa, eu não uso morango totalmente maduro, tá? O meu morango, ele fica, tá vendo? Não é totalmente maduro, porque quanto mais maduro, mais água ele vai soltar, tá? Quanto mais maduro, mais água ele solta. Então, eu gosto ele exatamente nesse ponto que ele tá. Nem tão maduro e nem tão verde. Isso daqui também vai dar uma durabilidade muito maior no seu morango do amor. Pense nisso, nem tão maduro. Ah, mas ele tem que ser docinho. Não. O gostoso do morango do amor é exatamente isso. É a mistura de sabor, tá? É o morango, o azedo do morango, o doce, muito doce do caramelo e o doce, meio doce, né, do brigadeiro. Porque também você não vai fazer um brigadeiro tão doce assim, porque o caramelo já é muito doce. Então precisa existir uma explosão de sabores aí no seu morango do amor, tá? Você precisa identificar os sabores quando você está degustando, quando você está comendo um doce. Principalmente um doce assim, né? Como o morango do amor. Ele tem 3 tipos de sabores. Eu consigo identificar,
Será que você consegue identificar os sabores? Aqui, ó, todos estão pesados com a gramatura referente ao tamanho do morango. Então, todos, tá em média 60 a 62, tá? O morango, é como eu falei, ele já é muito grande, tá vendo? Então, ele tá bem generoso, essa gramatura tá perfeita para você vender no seu comércio. Agora eu faço o processo, tá? De estar tirando o talinho dele. Como eu utilizo o talinho para fazer a decoração, eu procuro tirar com maior cuidado para poder utilizar ele depois, tá? Se você quiser, essa daí é uma dica, tá? Que eu vou deixar para vocês. Quiser ele mais verdinho, mais bonito, você pode estar passando um corante comestível em gel nele, verde. Fica bem bonito, tá? Mas se você quiser deixar natural também, pode deixar. Então, eu procuro juntar tudo, tá? Pego aqui embaixo, giro para tirar inteiro. E aí, eu tiro a folhinha inteira, tá vendo? Ó, eu tiro ela inteira para utilizar na decoração final. Então, ó, como vocês podem ver, já tirei de todos, tá? Todos estão pesados. Agora, eu passo novamente eles no guardanapo, novamente, porque eu coloquei a mão, né? Às vezes eu posso ter dado uma apertadinha a mais, seco novamente e começo a bolear eles no brigadeiro, tá bom? Algum de vocês vão me perguntar, como sempre pergunta, por que que você não está aparecendo no vídeo? O que que acontece? Eu só tenho um celular, né? Eu estou começando agora com essa questão de gravações, estou fazendo aula com o meu sobrinho. Eu vou deixar o arroba deles depois para você aí no final, é o Caioba, eu vou deixar o arroba dele. Ele tem um canal muito legal. Você que tem filho aí que gosta do Corinthians, que gosta de futebol, que gosta de videogame, ele tem N coisas aí no canal dele que é muito bacana, é o Caioba. Eu vou deixar depois certinho o arroba dele aí pra vocês. Então, ele que tá me auxiliando, me ensinando a questão de gravações, tá? Então, por enquanto, em algumas gravações vocês não vão ver o meu rosto e sim a minha fala, por isso, porque eu só tenho um modo de gravar por enquanto. Então, voltando, agora nós vamos bolear, tá? O nosso morango no brigadeiro. Mas antes disso, eu vou dar uma secadinha neles de novo, só para garantir. Agora nós vamos embalar nesse saquinho aqui, ó, saquinho PP, tá? Ó, tá vendo? Não gruda, não cola, tá bom? Nós vamos embalar. Agora nós vamos bolear, tá? Então, eu abro a minha massa, pego o morango e eu vou fechando exatamente como se fosse uma coxinha, tá? Exatamente como se fosse fazer uma coxinha. Lembrando que essa massa minha, ela está bem firme, tá? Bem firme, porque senão ela já não estaria nem pegando no morango, ok? E é como eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, o próprio, só de você ficar manuseando o brigadeiro com essa luva aqui, que ela é muito boa, ele vai soltando a própria gordura, né? Porque a gente faz o nosso brigadeiro com creme de leite, uma colherzinha de margarina, então já tem a própria gordura. Você não precisa ficar passando gordura na mão. Se o seu brigadeiro tiver principalmente na textura certa, no ponto certo, tá? Você não precisa nem passar
margarina ou manteiga ou desmoldante na mão, tá? Ele só precisa estar no ponto certo. Ó. Tá vendo? Ficou. E eu vou fazendo as próximas. Agora, todas já boleadas, tá? Agora vai uma dica de ouro aí pra vocês. A segunda dica que eu dou nesse vídeo aí. Anota aí todas as dicas que eu tenho dado pra vocês, porque eu vou falar uma coisa. O curso, você não paga menos de R$ 200. Eu estou dando gratuitamente todas as dicas pra vocês. De um e-book que vocês vão pagar aí por fora aí, brincando R$ 200. Brincando R$ 200, tá? Então, agora todas elas boleadas já, eu vou passar no açúcar de confeiteiro. Por quê? Nós estamos aí vendo, aprendendo aí, pode passar no açúcar refinada, no açúcar cristal. Eu fiz todos esses testes. Pra mim, não deu certo. O meu caramelo ficou mole. Ele derreteu após 12 horas, tá? Todos esses testes que eu fiz, que deu certo pra mim, como eu falei no vídeo, durou até 3 dias pra mim, foi com açúcar de confeiteiro. E eu não levei na geladeira. Não levei na geladeira, tá? O açúcar refinado, quando você leva na geladeira, automaticamente ele fica úmido novamente, né? Então, se você leva agora, eu coloquei agora 40 minutos do jeito que tá aqui na geladeira para depois passar no açúcar. Eu não recomendo. Eu não fiz isso, eu não recomendo. Então, agora, do jeito que elas estão aqui, eu deixo 5 minutos aqui parada para elas voltarem à temperatura normal, porque eu boleei, eu mexi, né? Então, agora eu vou deixar elas um tempinho parada para voltar à temperatura normal delas e aí sim eu vou passar no açúcar refinada. Passando elas no açúcar refinada, eu coloco elas numa peneira para tirar o excesso e depois, quando a minha calda já estiver no fogo, eu vou colocar os palitos, ok? Fica aí atento aí nessa dica que eu tô dando para vocês, é dica de ouro. Ó, tá aqui o açúcar de confeiteiro. Eu passei, tá vendo? Passei, passo na minha mão, tiro o excesso. Ou vocês podem passar ela numa peneira depois, tira o excesso e coloca no tapete de silicone. E deixa aqui, tá bom? Deixa ela reservada aqui no tapete de silicone, ok? Ó, estão todas passadas no açúcar de confeiteiro. Todas passadas no açúcar de confeiteiro. Agora eu vou começar a preparar a minha calda. E quando a calda estiver no fogo, aí sim eu vou espetar os palitos, tá bom? Eu sempre, tudo que você puder evitar para que ele fique exposto ao morango, que é ele que nos prejudica, também, né? Não é só o ponto da calda errada, você pode evitar. Então eu deixo por último, a calda tá no fogo, ok? Aí eu vou espetar os palitos, tá bom? Eu faço dessa maneira, para mim tem dado certo. Vamos lá para a receita da nossa calda agora, tá? Presta bem atenção no que eu vou colocar aqui dentro. Lembrando que a minha receita ela tá dobrada, tá? Eu vou passar os ingredientes para vocês, vou deixar na descrição a quantidade, tá bom? Eu não vou falar a quantidade aqui porque a minha receita eu vou fazer ela dobrada. Porém, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a quantidade de cada produto que eu vou utilizar, ok? Então vamos lá. Começo pela xícara de açúcar. Vou colocar a água agora, tá? Lembrando novamente, vou deixar a quantidade na descrição do vídeo,
Vou colocar as colheres de vinagre. Vou colocar a glucose. A glucose precisa ter, tá? A glucose precisa ter. Então, eu vou colocar a glucose. Agora, é esse aqui, ó. Ele faz toda a diferença para a durabilidade do seu caramelo. Toda a diferença. Você pode até substituir ele, mas aí você tem que triplicar o vinagre. Por quê? A durabilidade e a sensação de vidro, aquele creque-creque, é ele que faz. Então, a durabilidade tem que ter uma junção, tá? Do xarope de milho, tá? Que é a glucose de milho, mais o cremor de tártaro, tá? Então, precisa ter a junção desses produtos para que o seu caramelo ele tenha durabilidade e estabilidade também dentro da geladeira, tá bom? Então, aqui coloca uma colherzinha de café dele, mas volto a dizer, estou dobrando a receita e vou deixar na descrição, ok? Eu vou colocar também, eu gosto, eu acho que dá um toque diferente, um real diferente, a essência sabor morango, tá? Fica muito gostoso, os meus clientes têm amado e o cheiro é maravilhoso. Então, eu coloco, tá? Uma quantidade, o cheiro é maravilhoso. Coloco o corante vermelho também. Coloco umas gotinhas de corante vermelho. Esse daqui, o meu, é o extra forte, então eu nem preciso colocar muito, tá? Vou colocar brilho. Para quem me conhece e me segue, sabe que eu amo um brilho, né? Meus bolos vai brilho, os meus doces vai brilho. Eu amo um brilho. Vou colocar um pouquinho de glitter vermelho comestível, tá? No meu. E vou colocar um pó dourado, que ele também faz toda uma diferença. Toda uma diferença. Só que antes de eu colocar o pó, eu vou dar uma mexida. Porque depois que for ao fogo, você não pode mais mexer, tá? Olha que lindo que já ficou. Olha só. Olha o brilho que dá. Fica muito lindo. E, é óbvio, né? Quanto mais perfeito, mais bonito você faz, mais cliente chama atenção. Porque é exatamente aquilo. O cliente ele não compra pelo sabor, porque ele não sabe se tá bom, mas ele compra pela visão. Ele viu, tá bonito, eu vou levar, né? Porque ele só vai saber se tá bom o seu produto após ele comprar. Então, o que chama a atenção do cliente para comprar o seu produto é a delicadeza, a forma que você embala, é como você oferece o seu produto. E eu sempre gosto de dizer aos meus clientes que eu amo um brilho, eu amo uma cor. Então, eu procuro sempre estar destacando meus produtos de alguma forma, né? E olha a lindeza que ficou isso daqui. Ficou muito lindo. E imagina depois o resultado final do seu produto. Embalado, etiquetado, né? Você vai vender algo muito bonito e com certeza um produto de qualidade, tá bom? E aí, após mexer, eu vou colocar o meu pó dourado, que eu acho que faz toda uma diferença na apresentação do meu produto também, e vou levar para o fogo. Vocês que não tem, que fica fazendo o teste do vidro na água tal, tudo bem, é legal, é super bom. Só que eu aconselho a vocês a investir num termômetro. Ele é bem baratinho e ele dá super certo. Chegou a 150
pode desligar o teu fogo, pode tirar a panela do fogo, que ele tá ideal para você fazer os seus morangos do amor, tá bom? Porque você ficar toda hora pegando e colocando numa água gelada. Eu prefiro, para mim tem dado certo. Ó, joguei o meu pó dourado, eu não mexo, tá? Eu não mexo. A fervura vai fazer com que ele se misture. Então, eu levo exatamente assim pro fogo e não mexo mais, tá? Eu vou só medindo a temperatura com o meu termômetro. Agora já está no fogo, tá? Eu não mexo. Caso eu precise mexer ou eu quero mexer, é esse movimento de bolear, tá? Que eu vou fazer levemente também. Mas por enquanto não há uma necessidade de mexer. O meu fogo está de médio para baixo por enquanto, tá? Quando ele começar a levantar toda a fervura, que aqui vai levantar toda essa fervura, aí eu aumento um pouquinho o fogo, ok? Ó, a fervura já levantou, eu dou aquela mexidinha e volto. Pego o meu termômetro, meço, não tá no ponto, tá? Não tá no ponto ainda, vai demorar um pouquinho. Mas nós temos que ficar atento. Uma distração, ela passa do ponto e ela também queima. Assim como a da bala baiana, ela queima também muito rápido após ela passar do ponto. Agora sim, todos já no palito, eu espero dar o ponto e aí começo a passar no caldo, no caramelo, tá bom? Eu vou passar para vocês verem, assim que ficar pronto, nós vamos passar no caramelo e você vai ver como fica lindo. Ó, as bolhas, elas já estão engrossando mais. Então, quando elas começam a engrossar, fica sempre atento. Você que tem o termômetro, tudo bem. Você que não tem, comece agora, nesse ponto, já a testar ela na água gelada, tá bom? Porque ela já está engrossando. Você percebe que as bolhas, elas começam a ficar mais grossa e mais densa, tá? Então tem que ficar de olho quando chega nesse ponto. Eu vou mostrar pra vocês que ainda não tá bom, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, tá vendo? Não tá bom ainda, falta bastante, mas tem que ficar de olho, ok? Ó, ela já baixou bastante, tá vendo? Olha aqui, ó, o quanto ela já baixou. Mas, ó, ainda não chegou, tá vendo? Mas vai prestando atenção em cada detalhe, ó. Ela já baixou, engrossou mais, tá vendo? Mas ainda não tá no ponto. Ó, tá vendo? Chegou no ponto, tá? Chegou no ponto. Eu desligo, espero essas bolhas baixarem um pouquinho, coisa pouca, rápida, e começo a banhar, tá bom? Baixou as bolhas. Vem aqui e banho ele. Escorreu, coloco ou numa assadeira untada ou no tapete de silicone. Olha a perfeição. Olha o brilho. Tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Nós vamos cortar para vocês verem o creque. Olha isso, que lindo. Olha só a crocância disso. Olha isso.
Olha a perfeição. Olha. Olha isso. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver se tem o crack. E sabe qual é o mais importante? Vocês veem que eu uso aparelho. Ele não gruda no dente. Ó. Não tá grudando. Então ele tá no ponto certo. Não tá grudando. Isso é muito bom. Tá bom? Até a próxima. Beijo. Tô voltando aqui da entrega. Lá. Entregamos tudo, tudo. Não sobrou nenhum morango do amor. Finalizado com sucesso. Delícias da Vivi. Bora pra próxima. Aqui já passou mais de 12 horas que ele está na geladeira. Olha a perfeição que ele ainda se encontra.